sobre a justiça. Sínodo de Arvinter. Você nos deu muito em que pensar, Neia Baraja, mas, apesar de tudo, ainda há muito a ser dito. Sua organização fala frequentemente sobre justiça, e admito que fiquei impressionado com seus padrões de conduta na guerra e na paz. No entanto, como sabemos que o que vocês fazem é a serviço do seu Deus ou de vocês mesmos? Disse um padre 2 círculos acima. Neia queria ficar furiosa, mas agora ela era uma especialista no jogo, e veio preparada, especialmente com os decretos de seu senhor, e o que significava para ele ser justo. Nobre padre, suas palavras não são sem mérito, afinal, como você poderia não fazer tal pergunta se nunca viu nem ouviu seu texto sagrado? Tenho certeza de que se as coisas fossem diferentes, eu estaria fazendo as mesmas perguntas que você. Ela andou ao redor do centro na base do grande círculo, olhos seguindo cada movimento seu, e ela encontrou incontáveis olhos com seu olhar ardente de absoluta confiança. É porque você faz essa pergunta, e eu acredito que você faz isso com o coração sincero, e um olho para a verdade da natureza divina do nosso Deus, que eu responderei sua pergunta completamente, aqui e agora. Você vai? Perguntou o padre, parecendo surpreso com a franqueza de Neia Baraja quando ela se dirigiu não apenas a ele, mas também aos olhos curiosos e ardentes de um grande grupo de padres. Sim, eu vou. Agora vou contar a vocês o conteúdo do livro da Justiça Negra, com uma recitação do nosso livro sobre a justiça em si, que é o 2º capítulo do nosso texto sagrado. Ela disse, e então, em uma voz sonora que chamava a atenção, ela começou a recitar. O livro da Justiça Negra. Sobre a justiça, SJ1:1. A justiça não pode favorecer nenhuma classe social, não pode favorecer nem homem nem mulher, não pode favorecer nem criança nem pai, nem nobre nem camponês, quando no tribunal, todos estão abaixo do juiz, a voz da lei. SJ1:2. O que é justo para o homem é justo para a mulher, o que é justo para a mulher é justo para o homem. Se é injusto para um, deve ser injusto para o outro, todos devem ser iguais perante a lei, suportando penalidades semelhantes, e vendo a justiça ser feita da mesma forma para ambos. SJ1:3. Estes são os seus mandamentos, os princípios orientadores da justiça negra, e da submissão ao rei feiticeiro. Saiba que estes não são toda a lei, e todos devem ser refletidos quanto à sua intenção, de modo que quando exceções parecem existir, a modificação adequada do comportamento pode ser empreendida para manter seu espírito, mesmo que viole sua letra. Os 10 mandamentos. 4. Primeiro, você não deve possuir nenhuma pessoa como propriedade, nem homem, nem mulher, nem criança podem ser possuídos como animal ou objeto. Isso vale para todos os seres inteligentes pensantes. 5. Segundo, você só lucrará com o benefício mútuo entre a troca de comércio voluntário. Nenhum lucro será considerado justo se for feito por desonestidade, engano, roubo ou fraude. 6. Terceiro, nenhuma intimidade pode ser forçada. Você não pode tocar aqueles que não desejam seu toque, abraçar aqueles que não desejam seu abraço, nem o consentimento pode ser adquirido por ameaças, violência ou extorsão. 7. Quarto, preservar a vida sempre que possível. 8. Quinto, não procure começar pela violência, mas nunca se esqueça do direito, do dever e da necessidade de defender a si mesmo ou aos indefesos. 9. Sexto, honrar aqueles que merecem, por sua conduta, ser honrados. 10. Sétimo, obedeça àqueles que a razão lhe diz que merecem ser obedecidos. 11. Oitavo, favoreça a verdade, mesmo que isso lhe custe, mas saiba que seu primeiro dever é preservar vidas honestas. 12. Nono, você será responsabilizado por suas ações, mesmo que esteja agindo sob ordens de outra pessoa. 13. Décimo, dê mais ao mundo do que você tira dele, pois outros virão depois de você. SJ1. 14. A justiça está na ação correta. 15. A ação correta só pode ser empreendida conhecendo o significado do certo e do errado. 16. Fazer o certo significa melhorar e beneficiar a saúde, a felicidade e o bem-estar dos outros. 17. Fazer o errado significa prejudicar a saúde, a felicidade e o bem-estar dos outros. 18. Todas as questões morais podem ser respondidas perguntando sobre esses 3 padrões. 19.
quem não consegue fazer o certo sem ameaça de punição ou promessa de recompensa. Permanece tão ignorante quanto uma criança pequena ou é apenas um predador em uma coleira frágil. SJ 20. Os seres vivos precisam de outros seres vivos para prosperar, e prosperar em segurança. Portanto, a verdadeira recompensa de uma vida correta é uma sociedade justa na qual você também é capaz de prosperar. SJ 21. Nunca confie em alguém para quem a responsabilidade é um ultraje. SJ 22. Reflita sobre a expressão de sua justiça, e o significado dela, para desenvolver sua razão moral e pensamento moral. SJ 23. Saiba por que você acredita que uma ação é certa ou errada, e esteja disposto, e seja capaz de defendê-la. Dessa forma, você refinará sua compreensão de sua própria justiça. SJ 24. O medo não é justiça, e aqueles que desejam que você viva com medo são quase certamente seus inimigos, esperando tirar vantagem do seu medo para seu próprio benefício. SJ 25. Um homem bom não toma o que pertence a outra pessoa. SJ 26. Se você vir os famintos, os pobres, os fracos, os doentes, os coxos, não os veja como os outros, mas veja apenas a si mesmo como você poderia ter sido, e age em relação a eles como você gostaria que agissem em seu lugar. SJ 27. Privar alguém da vida ou dos meios de subsistir, devido à sua pobreza, é uma barbárie das mais horríveis. SJ 28. Todas as balanças honestas são boas, mas todas as desonestas não. SJ 29. Os direitos do corpo permanecem além da morte. Não disponha da carne de maneira que desagrade aos desejos do falecido, conforme expressos em vida. SJ 30. Não tenha medo de fazer perguntas, prefira perguntas sem respostas, a respostas que não devem ser questionadas. SJ 31. A justiça raramente vem da ignorância, portanto busque o conhecimento, e reverencie o bom mestre. SJ 32. Justiça é ação, ser capaz de agir é ter poder, portanto a justiça vem do poder, mas nem todo poder é justo, ele deve ser medido em relação aos seus resultados. SJ 33. Até o mais justo pode cometer erros, mas somente o tolo persiste no erro. SJ 34. Nunca tenha medo de mudar sua resposta moral se sua resposta atual não conseguiu criar uma comunidade melhor com relação aos 3 padrões. SJ 35. Se você deseja saber se sua comunidade é justa, então pergunte a si mesmo se você sentiria ansiedade ou medo se nascesse na categoria dos menores de seus membros. 36. Se sim, então sua comunidade deve ser reformada. SJ 37. Uma sociedade injusta cria injustiça. Um encontro com o rei feiticeiro. SJ 38. Chegou um dia em que o rei feiticeiro, Sua Majestade exaltada, estava caminhando pelas ruas de uma grande capital com um homem de grande renome, e lá juntos eles encontraram uma criança faminta. 39. Esta criança tinha brincado de ladrão, tentando roubar pão para viver mais um dia, e o dono da loja estava no meio de espancá-la por seu crime. 40. O rei feiticeiro perguntou sobre as circunstâncias, e sendo informado de seu roubo, ele perguntou por que ela não comprou pão para si mesma. 41. Foi então que a garota declarou sua falta de opções, ela tinha apenas seu corpo para negociar, pois ela havia escapado como escrava, ela não tinha habilidades, nem esperança, nem família. 42. O rei feiticeiro perguntou ao grande homem, e ao padeiro se ela havia feito algo errado, e onde o padeiro disse sim, o grande homem disse não. 43. O rei feiticeiro então se ofereceu para deixar o padeiro passar fome por 30 dias para ver quanto tempo levaria até que ele roubasse um pão que lhe era proibido, e ele ficou em silêncio. 44. O rei feiticeiro então perguntou ao grande homem se ele havia feito algo errado, ao que o grande homem expressou confusão. 45. Você governa esta terra, e essas pessoas, é justo que elas passem fome. 46. Se você cria o tipo de sociedade em que uma pessoa deve roubar ou passar fome, então você é tão culpado de roubo quanto eles, pois você rouba suas vidas para proteger pães. SJ 47. É uma comunidade pobre aquela que protege os interesses de poucos em detrimento do bem-estar de muitos. SJ 48.
O preço de uma sociedade funcional que seja digna de sobrevivência é que o trabalho dos mais humildes e dos menos favorecidos não seja motivo de desprezo, se for honesto, e que suas vidas e bem-estar sejam providos por essa sociedade em deferência aos trabalhos vitais que realizam. 49. Ser o menor não é ser sentenciado à morte pela pena de pobreza. SJ 1, 49. Se você não está melhorando o mundo, você está sugando dele. SJ 1, 50. De que serve uma comunidade que não cuida dos seus? 51. Portanto, nunca tenha medo de perguntar: o que pode ser feito melhor, por mais? SJ 1, 51. Quem menospreza o homem, a mulher ou a criança como alguém inferior, é ele próprio inferior. SJ 1, 52. Quem lhe diz eu te amo, e depois levanta a mão para ferir ou bater em você, mente para você sobre seu amor. 53. É justo que você se afaste deles, afaste-se deles, e os rejeite, rejeite-os pela mentira que eles contaram, e saiba que você merece mais do que isso. SJ 1, 54. Quem no mundo não fez nada de errado? 55. Não, nem mesmo um é completamente inocente, mas é injusto exigir perfeição do imperfeito. 56. Portanto, se você fez algo errado uma vez, esforce-se para fazer o certo na segunda vez, e sempre que possível, conserte o erro que você fez antes. SJ 1, 57. Se você fez mal ao seu próximo, faça as pazes com ele. Se você fez mal ao seu filho, peça perdão ao seu filho. O único perdão que importa pode vir daqueles que foram injustiçados. SJ 1, 58. Quando aquele que te ofendeu pede perdão, você o concede para que você mesmo seja curado, não para que o ofensor sinta alívio. 59. Portanto, ofereça e aceite perdão somente quando for sinceramente intencionado, e então, somente porque você, o ofendido, deseja fazê-lo. SJ 1, 59. O comércio justo só ocorre por meio da igualdade perante a lei, e visando ganho mútuo. O comércio imposto por medo ou ameaças é extorsão. SJ 1, 60. A justiça não pode existir sem a coragem de falar contra a injustiça. SJ 1, 61. É mais fácil roubar de alguém cujos vizinhos toleram o roubo, mas uma vizinhança que não tolera roubo vê todos os vizinhos seguros. SJ 1, 62. Quando a luta terminar, cuide dos feridos, poupe a vida dos derrotados como você também gostaria de ser poupado, e não acabe com nenhuma vida que não precise ser terminada. SJ 1, 63. Não façais guerra àqueles que não estão lutando. SJ 1, 64. Não faças brinquedos com os corpos dos mortos, nem com os corpos dos vivos. 65. O fato de o marido, o pai ou o filho de uma mulher ter lutado contra você não lhe dá o direito de puni-la, nem a seus filhos, nem à sua comunidade. SJ 1, 66. A guerra é o último recurso dos justos, o primeiro recurso dos injustos, e é amada apenas por aqueles que não precisam lutar contra ela. SJ 1, 67. Não faça das crianças peões da guerra. Um encontro com a justiça do rei feiticeiro. SJ 1, 68. Certa vez aconteceu que um certo general do exército do rei feiticeiro estava sitiando uma cidade do Reino Sagrado do Sul, e dentro desta cidade havia um educador encarregado de cuidar das crianças de muitos dos líderes mais importantes da cidade. 69. Este educador, desejando se insinuar com quem ele via como os prováveis vencedores, levou essas crianças muito novas com ele por cima do muro na calada da noite, e as apresentou ao general do rei feiticeiro. 70. Ele prometeu que com essas crianças como reféns, a cidade capitularia. 71. O general, um homem moral, não apenas rejeitou a oferta, como interrompeu o cerco à cidade após enviar uma mensagem aos pais da cidade sobre o que havia acontecido. 72. Ele então, sob a bandeira da trégua, trouxe as crianças e o educador corrupto para os muros para que pudessem ser devolvidos aos seus pais, e a justiça da cidade. 73. Não troque a vida de uma criança por conveniência. SJ 1, 74. A dívida nunca deve ser uma forma de escravidão. 75. Quando o pagamento for impossível, os termos devem ser ajustados de acordo com as condições que o tornem possível. SJ 1, 76. A fraqueza nunca pode criar justiça, portanto, busque a força ao máximo.
SJ1, 77. A força pode vir de muitas formas: física, mental, financeira, moral, e muito mais. Encontre sua força para encontrar seu caminho para a justiça, e sua expressão em sua vida. SJ1, 78. Examine sua vida com frequência, e pergunte-se se ela é a vida que você deseja viver, e se ela está sendo vivida como deveria ser. SJ1, 79. Se você é abençoado, então você deve ser uma bênção para aqueles ao seu redor. Caso contrário, sua bênção é como um cobertor grosso no calor do verão, inútil para todos, e necessário para ninguém. SJ1, 80. Suas ações decidem a justiça de sua comunidade, faça os sábios. SJ1, 81. Privar os inocentes da liberdade de escolha e de movimento é tão injusto quanto privar os vivos de suas vidas. SJ1, 82. O limite do seu direito de agir é limitado pelo impacto de suas ações sobre aqueles ao seu redor. Se você envenenar o rio acima para que ele adoeça o vizinho rio abaixo, você é culpado de uma grave injustiça. SJ1, 83. Nem a justiça nem a sabedoria requerem medo. 84. Portanto, muitas vezes são os injustos que promovem falsos terrores. SJ1, 85. A justiça raramente é alcançada por uma crença no que é falso. 86. Acredite apenas no que é evidentemente verdadeiro, e até que seja evidentemente verdadeiro, retenha a crença de acordo. 87. Distribua sua crença na medida em que as alegações de verdade sejam verificadas. 88. Se uma alegação não puder ser demonstrada como verdadeira ou falsa, você não é obrigado a acreditar nela. SJ1, 86. É injusto promover falsidades como se fossem verdades, ou reivindicar como verdade aquilo que não foi demonstrado ser verdade. Um encontro com o rei feiticeiro. SJ1, 87. Houve uma ocasião em que o rei feiticeiro estava passando por Irrantel, e enquanto caminhava, ouviu um comerciante vendendo suas mercadorias, entre elas uma poção de cura que, segundo ele, poderia curar até os ferimentos mais graves instantaneamente. 88. Como Nosso Senhor, o Deus de toda a justiça, é um rio de prosperidade, segurança, saúde e felicidade para todo o seu povo, isso atraiu seus olhos atentos, e ele se aproximou do vendedor para uma demonstração, porque o preço pedido estava muito abaixo do custo típico de produção dessas coisas. 88. O comerciante ficou feliz em fazer isso, e chamou um voluntário, apenas para o rei feiticeiro parar o voluntário, e em vez disso, exigir que o comerciante experimentasse seu produto em si mesmo. 89. O comerciante, é claro, não queria ter nada a ver com essa noção, e ele tentou dar todo tipo de desculpas aos ouvidos do Nosso Senhor Todo-Poderoso, mas o rei feiticeiro, Sua Majestade, o único rei verdadeiro sobre todos os outros reis, não quis saber disso, e deu a ordem para que fosse feito. 90. O comerciante sofreu um pequeno corte, e foi informado que ele deveria usar a poção para demonstrar sua eficácia. 91. A poção falhou no teste dado pelo rei feiticeiro, e após uma investigação mais aprofundada, foi descoberto que a poção não era nada além de água, corante e ervas baratas, e a poção não valia nem um centésimo do que o vendedor estava pedindo por ela, pois não poderia fazer o que foi anunciado para fazer, melhor do que o próprio tempo ou mesmo a mais barata das poções de cura comuns. 92. Este vendedor não vende mais em nenhuma das terras do rei feiticeiro. SJ1, 93. Aqueles que vivem atacando os justos, os inocentes e os fracos não têm direito à segurança para continuar a fazê-lo. Os limites dos seus direitos sob tal modo de vida são os limites da lei com relação ao julgamento dos seus delitos. SJ1, 94. A riqueza adquirida por meio do serviço à comunidade ou ao mundo em geral é uma riqueza que foi adquirida com justiça. SJ1, 95. Todos os estrangeiros que viajarem em suas terras receberão justiça idêntica à que é concedida a vocês. Eles não poderão ser prejudicados ou explorados, roubados ou violados, vendidos ou enganados. A justiça para um não pode ser mantida na fé comum se a justiça não for concedida para todos, pois todos são cidadãos do mundo primeiro, e da nação depois disso. SJ1, 96. É injusto esperar ser tratado melhor do que você mesmo trata os outros. SJ1,
97 Se vocês subornarem o juiz, ficarão surpresos quando o juiz puder ser subornado para se voltar contra vocês. 98 Portanto, não tolerem a corrupção entre os seus funcionários, mesmo quando isso lhes for benéfico. SJ 99 A punição deve ser repartida de acordo com a gravidade do crime. SJ 100 A justiça é conhecida pelo exemplo, portanto, faça com justiça, e você terá justiça. Se nenhum exemplo for dado, nenhuma justiça será feita. Saiba quando obedecer, e a quem, e também quando não obedecer. Lembre-se de que para ser justo, primeiro você precisa ser responsável perante sua consciência, depois perante sua casa, seus vizinhos, sua comunidade, sua cidade, seu reino, e perante o Deus da justiça a quem você serve. Permaneça nesse conhecimento, e você prosperará.